Fala, trader, beleza? Vou te mostrar aqui no vídeo de hoje os pontos onde a gente teve ativação dos princípios operacionais da área de valor. Então, vamos lá para a tela aqui para ver. Nós temos aqui, olha só, o mercado negociou bastante aqui nessa região, a POC ficou embaixo no pregão anterior de quarta-feira, e aí o mercado ele já abriu saindo dessa área de valor. Então, observa que ele já abriu aqui, rompendo essas duas VH. Quando ele faz esse movimento, ele ativa o princípio de continuidade. E daí nós temos aqui em cima duas regiões que o preço está respeitando bastante tempo já, que é uma VAL ativando o princípio da continuidade da baixa e uma VH ativando uma reversão. E daí o preço vai, e quando ele chega nesse ponto, especificamente aqui, nós temos que ver, percebe que ele rompe e ele tenta se manter fora da área de valor e não consegue. Depois ele volta. No que ele volta, a probabilidade é que ele venha testar de novo aqui essa área de valor que foi rompida para fazer o teste, que seria o pullback da continuidade da alta do preço fora dessa área de valor. Que quando ele rejeita, ele sai para buscar valor justo fora dessa área de valor aqui. Porém, está tendo rejeição nessa região. Então, ele volta aqui, de novo rejeita, e percebe que aqui ó, ele está ativando o princípio da continuidade em relação a essa área de valor. E aqui ó, em cima, ele está ativando o princípio da continuidade em relação a essa área de valor aqui, ó, que está sustentando o preço em todos esses pontos. Olha só, tem esse ponto e esse outro ponto aqui, ó, que está aqui definindo uma região forte de suporte do preço. Então, aqui nós tivemos praticamente essa operação, que seria a continuidade da queda com reversão dessas duas áreas de valor aqui de cima. E aqui embaixo seria operações de continuidade. Então, basicamente, claramente aqui a gente teve duas operações boas nesse momento aqui. Depois, quando o preço vem e rompe essas duas linhas, ele ativa o princípio da reversão em relação a essa área de valor. E a probabilidade seria que ele viesse testar essa extremidade aqui. Ou, quem sabe, essa extremidade aqui embaixo. Porém, nós temos aqui algumas confluências. Nós temos a POC nessa região, nós temos o Móvel Up, nós temos essa região aqui de vácuo de liquidez, nós temos essa concentração de volume. E quando o preço chega aqui, ele rejeita negociar abaixo, volta para fora dessa área de valor aqui. Nesse ponto aqui, nós temos uma reversão com falha. Quando o preço sai, entra dentro de uma área de valor, é bem sucedido, porém ele sofre uma forte oposição na POC. Quando acontece isso, a gente pode esperar o preço ou efetivamente romper a POC para buscar a extremidade oposta da área de valor, ou ele voltar a sair da área de valor para ativar o princípio da continuidade, foi o que ele fez aqui. Então, o outro ponto que a gente teve, outra operação que a gente teve, claramente foi aqui, uma operação de reversão com falha, dando continuidade no movimento de alta. Aí nós temos essa operação com algo possivelmente aqui em cima, nessa região onde ele está rejeitando sair dessa área de valor e entrar nessa outra região aqui. Então, basicamente, nós tivemos essas operações assim bem claras. Depois, dentro já do movimento de continuidade, quem não entrou aqui poderia ter entrado aqui nesse ponto.
nesse ponto aqui. Pela análise de fluxo de ordem, agora eu vou te mostrar. Então, olha só, esse movimento aqui, esse ponto aqui no fluxo de ordem, é esse movimento aqui. Eu estou aqui olhando o meu gráfico pelo range. Então, por isso que você vê que realmente, pela exata atuação do preço, você vê que tem momentos que o volume é bem baixo. Então, observa que essas duas linhas aqui, essa vermelha e essa verde, é aquele ponto, é esse ponto aqui, ó. Esse ponto aqui do preço. Então, olha como que o preço chega aqui. Ele chegou fazendo aqui bastante compra. Mas observa que a partir desse movimento aqui, ó, nós tivemos o quê? Um movimento forte de venda. Então, se eu estou querendo comprar, não quero ver uma atuação tão forte da venda numa região que antes teve bastante resistência e bastante oferta. Porém, se eu quero vender, isso aqui começa a me dar um sinal de confiança. Porque eu preciso ver a demanda diminuindo o interesse e a oferta aumentando o interesse. E observa que, olhando por essa configuração, a partir daqui, ó, desse movimento aqui, onde a gente teve uma atuação mais forte da venda, a gente vê aqui através dos deltas que a compra não teve tanta força comparado com esse movimento aqui de subida. E observa que aqui a gente começa a ter uma intenção maior da oferta, e agora, quando ele tem esse delta mais forte aqui, observa que não consegue trabalhar acima. Quando ele quebra essa liquidez, ó, aqui eu tenho uma liquidez que está bem alinhado com, olha só, bem alinhado com esse delta aqui, ó, esse delta grandão aqui, ó. Olha só, o preço não passou. Quando ele quebra essa liquidez, então aqui eu já poderia pegar uma operação, acreditando que ele poderia voltar. Ah, mas ele ainda está em cima das linhas, então pode esperar ele romper. Rompeu aqui, ó, tá quebrando a liquidez, tá vendo? Olha só, esse movimento aqui, ó, olha a quantidade de desequilíbrio na venda nesse movimento aqui, ó. Depois ele para e não tem compra mais interessada para cima. Observa, quando o preço sobe, os deltas são muito mais baixos do que quando desce. Então, o desequilíbrio está muito mais forte na venda. Então, poderia esperar quebrar essa liquidez, venderia, colocaria o stop abaixo e o alvo seria a próxima região. Aqui, o preço chegou na região onde tinha ativado o princípio da continuidade. Olha como que o preço chega. Agora é uma região para ativar a compra, eu quero ver a demanda diminuindo o interesse. Então, nesse movimento aqui eu vejo um forte desequilíbrio na venda, porém, olha só, o volume começa a diminuir. O volume começa a diminuir o delta, e aqui eu tenho um delta forte já. Quebrando a liquidez, esses deltas aqui todos, aqui eu tenho algumas divergências, preço movimentando na divergência, aqui, por exemplo, fechou positivo, mas tem bastante delta negativo. E o que eu entendo, por exemplo, eu tenho uma barra fechando positiva com delta negativo. Significa que estão vendendo, tem mais iniciativa de venda dentro dessa barra do que de compra. Porém, mesmo assim, o preço está subindo. Então, se eles estão aceitando pagar, por que a venda vai ofertar abaixo? Então, não faz sentido. Então, essas divergências, elas têm essa interpretação. Quando ele faz esse delta aqui, ó, então ele já quebra toda essa liquidez aqui desse fundo. Vê que, olha, a oferta diminuiu bastante e agora começa a ter uma iniciativa mais forte da compra. Então, aqui poderia fazer uma compra com um stopzinho aqui abaixo. E aí ele foi de novo naquela região. Então, esse fundo era essa região aqui. Agora,
ele chega nesse ponto. Como que ele chega nesse ponto aqui, ó? Observa que a compra vai diminuindo o interesse. E agora, a partir desse ponto aqui, ó, olha só. Eu tenho esse delta grandão na compra e esse outro aqui. Observe que o preço não passa depois dele. Depois eu tenho um desequilíbrio mais forte na venda. Aqui eu já tenho um sinal de desequilíbrio forte na venda. E aqui, ó, 2 delta alto na compra que não consegue dar continuidade. Possível absorção aqui nesse topo. Então agora ele vem, ó, e quebrou a liquidez desses 2 deltas grande aqui. Quebrou essa liquidez. E agora ele desce. Onde que ele para? De novo, aqui nessa região. Só que agora, observa que veio com muito desequilíbrio na venda. Eu tenho um delta alto aqui, ó, na compra, porém não dá continuidade. Possível absorção de novo. Se eu pego esse delta e eu vou marcar ele, ó, o preço não passa dali porque não tem interesse da demanda mais. Então, aqui eu tenho outro delta alto e quando chega naquele nível onde a demanda saiu, o preço não consegue passar. E aí poderia, a partir do momento que ele perde essa liquidez desse delta aqui, dessa região, poderia operar vendido de novo, dando segmento nesse movimento. Esse movimento aqui, que é o movimento da continuidade após a reversão com falha, olha como que ele acontece. Ó. Ele inicia lá embaixo, mas aqui quando ele chega em cima da região chave, percebe que nessa subida aqui eu tenho um aumento do delta. E aqui nesse ponto, olha só, eu tenho um delta alto no desequilíbrio de venda. Porém, logo em seguida, ele não dá continuidade, bem em cima desse ponto aqui, onde eu tenho esse delta mais alto aqui na compra. Percebe que uma coisa vai combinando com a outra. Ele quebrou a liquidez desse movimento, e bem no ponto ele veio simplesmente fazer o teste. Aqui teve um desequilíbrio alto na venda, porém ele para. Quando chega em cima do ponto onde a compra pagou, eles param. E agora ele tem um delta muito alto na compra. A partir do momento que ele quebra essa liquidez fazendo essa barra aqui, esse cluster, eu já posso entrar para pegar a alta. E observa que depois, olha o desequilíbrio forte na compra aqui. Agora eu tenho aqui de novo um delta alto que vai saindo. Percebe? Olha só. A venda para onde a compra começa a aceitar, a pagar. E aí você vê o preço dando continuidade. Quando ele rompe, observa como que ele rompe. Faz volume. Desequilíbrio para cima, volta quando testa. Observa, vem fazendo um desequilíbrio forte. Quando chega no ponto onde a compra pagou, eles param de negociar, param de vender, para não passar do nível onde a compra está aceitando pagar. Então, os testes eles têm essas características bem claras. Depois ele vai e sobe. Depois esse ponto aqui, esse movimento aqui, ó, que ele volta para dentro da área de valor, esse movimentinho aqui, onde ele tem uma absorção aqui no topo e ele volta para dentro da área de valor, depois faz o teste nessa quebra de liquidez e cai mais um pouquinho. Então, basicamente, essas foram as operações aqui possíveis dentro da interação do preço da área de valor do pregão de quinta-feira. Beleza? Então, bons estudos. Espero que tenha contribuído aí com você no entendimento aí dos princípios de interação do preço com a área de valor. Bom, então curta aí o vídeo, compartilhe, se inscreva no canal para receber novos conteúdos. Tamo junto e até mais.